enxerga, ouve, fala, se movimenta perfeitamente, aqui no Brasil, mais de 45 milhões de pessoas têm alguma deficiência. No mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas nessa situação. 14% da população mundial que começa a se beneficiar de inovações tecnológicas para ter uma vida menos difícil. E esse mercado, voltado para a chamada tecnologia assistiva, é um dos com maior potencial de crescimento para quem quer empreender e criar impacto social. Como esse empreendedor pernambucano, criador de um aplicativo que faz tradução para Libras, que já atingiu mais de 6 milhões de pessoas. Hoje já tem mais de 5 mil sites acessíveis, mas ainda está muito aquém do que a gente almeja, né? O pai de uma criança com paralisia cerebral, que desenvolveu uma ferramenta para se comunicar com ela, que hoje é uma empresa de sucesso. Todos os recursos que a gente recolhe com o Livox permitem que a gente continue inovando. Esse dinamarquês que inventou um aplicativo que conecta cegos com voluntários dispostos a emprestar a visão. I have some switch, Frank. Can you tell me which one is which? E esse serviço de audiolivros que bateu a marca de 25 milhões de reais em vendas em 2016. A aposta do e-book é que esse mercado de audiobook vai alcançar nos próximos 5 anos algo próximo a R$500 milhão. O Mundo S.A. começa agora. No programa de hoje, a gente vai ter a ajuda do Hugo para poder falar com mais gente. Segue assistindo que já já a gente apresenta ele a vocês. Tecnologia assistiva é um termo novo, mas se depender do potencial desse mercado, você vai ouvir cada vez mais essas duas palavras. Só nos Estados Unidos, ele já movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano. Quando a gente olha para a tecnologia assistiva, existe a necessidade de desenvolver produtos ou serviços que façam com que as habilidades funcionais dessa população sejam desenvolvidas, para que elas possam promover a inclusão dessas pessoas e a autonomia. Entre as inovações que estão surgindo em tecnologia assistiva, existem soluções focadas, por exemplo, na comunicação de pessoas que têm alguma dificuldade na fala, ou, por exemplo, aplicativos de tradução mobile que permitem tradução de áudio, de linguagem de texto em Libras. É um mercado pouco explorado, com muito potencial, então existe a oportunidade de olhar para setores como saúde, educação, habitação, olhando para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O empreendedor que tiver interesse em atuar no campo de negócios de impacto social e no tema da tecnologia assistiva, ele deve primeiro entender um pouco mais quais são as dores reais dessa população e entender como aplicar essas soluções em modelos de negócios que sejam escaláveis e replicáveis e possam atingir milhares de pessoas no Brasil. Existem mais de 360 milhões de pessoas no mundo com deficiência auditiva. No Brasil, cerca de 5% da população faz parte desse grupo e 70% desse total tem dificuldade de aprender o português ou qualquer outra língua fonética. E quantos de nós, ouvintes, sabem falar em Libras, a língua brasileira de sinais? Pouquíssimos. Eu mesma não sei. E foi para ajudar nessa comunicação que um jovem empreendedor criou um aplicativo que, com a ajuda do Hugo, já impactou mais de 6 milhões de pessoas. O HandTalk é uma ferramenta que faz traduções para a língua brasileira de sinais, que é a Libras, utilizada pela comunidade surda aqui no Brasil. E essas traduções são feitas por um intérprete virtual, que a gente batizou ele de Hugo. E quando você entendeu que o seu trabalho podia ter muito impacto social? Quando o aplicativo foi lançado, em 2013, que a gente começou a receber depoimentos de pessoas que estavam utilizando no seu dia a dia, pais com filhos, colegas de trabalho, professores com alunos, e dizendo o quanto a comunicação deles estava melhorando através da mãozinha que o Hugo estava dando, a gente teve de fato essa ideia da proporção que estava tomando a HandTalk. Em 2013, a HandTalk ganhou o prêmio de melhor aplicativo social do mundo, entregue pela ONU. A empresa concorreu com cerca de 15 mil aplicativos de mais de 100 países. Bom, de lá para cá você ganhou alguns prêmios bem grandes. O que esses prêmios te ajudaram? Naquele momento fez com que a gente abrisse os olhos para o mercado internacional, criasse um network interessante para poder enxergar que a nossa solução era realmente algo global. E as outras premiações, além de uma exposição interessante, mídia espontânea, a gente consegue passar mais credibilidade também para as organizações, para que a gente possa, de fato, vender essa solução para eles. O aplicativo já teve mais de 1 milhão de downloads e a expectativa de Ronaldo é dobrar o faturamento da empresa esse ano. Mas esse dinheiro não vem do usuário final.
Agora, o aplicativo ele é gratuito. De onde que vem o faturamento da empresa hoje em dia? O aplicativo é o nosso cartão de visita, né? Então, o nosso modelo de negócio é baseado basicamente para empresas, né? Então, empresas que querem ter acessibilidade por necessidade de mercado ou cumprimento de lei, elas adotam a nossa ferramenta e a gente implementa o Hugo nos canais de comunicação daquela empresa. Por exemplo, sites, vídeos e outros canais que a empresa tem. A lei citada por Ronaldo foi aprovada em 2015 e obriga sites a terem tradução de seu conteúdo em libras. Conquista importante para os surdos e grande oportunidade de negócio para o Ronaldo. Hoje já tem mais de 5 mil sites acessíveis com o Hugo lá colaborando, mas ainda está muito aquém do que a gente almeja, né? Mas eu sou muito otimista, eu acho que as coisas estão mudando, estão melhorando e as instituições, as organizações estão absorvendo melhor essa ideia. Quanto que uma grande empresa, por exemplo, tem que pagar para começar a ter um projeto de acessibilidade para o seu site? A partir de R$ 499 por mês, as instituições podem ter aquela ferramenta acessível. Então, os planos variam de acordo com a quantidade de traduções que o Hugo faz. Quanto mais o Hugo trabalha, mais bem ele é remunerado. Agora, Ronaldo, você podia, por exemplo, para trabalhar com uma área de impacto social, ter aberto uma ONG. Por que você teve vontade de abrir uma empresa? Com negócios sociais você não pode ser nem missionário nem mercenário, você tem que manter essa balança equilibrada e eu achei essa fórmula interessante para que a gente possa fazer o bem e ao mesmo tempo fazer uma empresa de sucesso e fazer com que ela cresça exponencialmente. E quais foram as principais dificuldades que você teve para ir adaptando o Hugo às necessidades dos surdos? É um desafio diário, melhorar a qualidade de tradução, porque a Libras é uma língua viva, né? Por exemplo, o WhatsApp, que é um sinal novo, surgiu um dia desse, então as pessoas criam esse sinal e a gente vai inserindo na plataforma. E além disso, o Hugo vai usando como base os exemplos de frases que a gente vai ensinando a ele para que ele observe isso e traduza cada dia melhor. Uma pessoa com paralisia cerebral pensa, raciocina, tem vontades, como qualquer um de nós. Mas em função de uma lesão cerebral, tem questões motoras que dificultam, às vezes impedem, entre outras coisas, a comunicação. Em Recife, o pai de uma criança com essa deficiência criou um aplicativo para poder se comunicar com a filha. Hoje, a invenção dele já ajuda mais de 20 mil pessoas com a mesma questão. Pouca gente tem no currículo prêmios tão grandes como os que Carlos já recebeu. O Livox, aplicativo que desenvolveu, ganhou da ONU o prêmio de melhor aplicativo de inclusão do mundo. Em 2016, venceu o desafio de impacto social do Google para deficiências, que lhe garantiu um investimento de cerca de R$ 2.200.000. E o que era uma ajuda pontual para sua filha, Clara, virou uma empresa referência no mercado. A gente começou com algo muito simples, né? Eu fiz no meu celular mesmo, só assim dividido a tela, sim ou não. E aí eu perguntava para ela, Clara, você quer comer? Aí eu mostrava o celular para ela sim. Você quer comer o quê? Feijão? Ela não. E aí depois eu fui ajustando, coloquei, por exemplo, eu quero iogurte ou uma fruta. Aí eu comprei o tablet e aí eu decidi fazer realmente o Livox. Eu falei, olha, agora eu vou implementar, né, para que ela possa realmente usar esse software. Demorou acho que uns 2 a 3 meses para fazer a primeira versão do Livox. Carlos, que era técnico em eletrônica, já vendeu 20 mil licenças do Livox, mas não divulga quanto a empresa faturou em 2016. E de lá até hoje, quanto que já foi investido no Livox? Tive que investir muito suor, muita noite sem dormir, né? Você pode olhar aqui as olheiras que eu tenho, porque eu estava obcecado com esse assunto, né? Eu tinha que fazer alguma coisa para minha filha. Em 2016, Carlos se mudou com a família para os Estados Unidos. De lá, fechou parcerias como a que tem com a Exesco, o braço islâmico da Unesco, e com o Florida Hospital, que já usa o aplicativo em 5 de suas unidades. Você já está ganhando dinheiro com ele? Sim. A princípio a gente trabalhava com famílias apenas, né? Muitos profissionais eles queriam acesso ao Livox também, como fonoaudiólogos, terapeutas, enfim. Eu preparei uma versão do Livox para atender as necessidades dos profissionais. Foi a partir daí, isso deve fazer talvez uns 2 ou 3 anos, que a gente começou a vender licenças do Livox. O preço para pessoas físicas ainda é alto. São R$ 880 por ano. Mas uma parceria com a Federação de APAES garante um desconto de 74% nesse valor. Carlos, o Livox foi feito há 9 anos e essa última década foi uma década de muitas transformações no mercado digital, que impactaram também no mercado de acessibilidade. Como é que você enxerga essas mudanças?
tem vários aspectos que têm que ser observados. Por exemplo, isso se trata de um negócio social. As pessoas ainda não entendem o que é um negócio social. Algumas delas dizem, olha, você está errado, você não deveria ganhar dinheiro com isso. Ainda é um pouco complicado no Brasil. Mas já em países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, aqui, por exemplo, isso é normal. Existem várias empresas sociais que fazem o bem e também conseguem ganhar dinheiro para isso, para que possam se manter. Carlos, como você mesmo disse, aqui no Brasil, muita gente ainda não entende o que significa e nem a importância das empresas que causam impacto social. O que você responde quando alguma pessoa te diz que você está usando a deficiência da sua filha para ganhar dinheiro? Já aconteceu isso, eu cheguei a comentar com algumas dessas pessoas, né? Realmente, você acha que deveria ser gratuito? Bem, você poderia me ajudar doando um pouco do seu tempo toda semana para minha empresa funcionar? Não posso, porque eu tenho que trabalhar para alimentar minha família. Eu também, né? Então, assim, todos nós que trabalhamos hoje com o Livox, também temos famílias, eu tenho hoje pessoas que são desenvolvedores, que são canais de vendas, diretores do Livox. Então, todo mundo precisa trabalhar, se manter. E, além disso, uma coisa muito importante também, todos os recursos que a gente recolhe com o Livox permitem que a gente continue inovando. Onde você acha que você pode chegar com o Livox? Você está indo longe, né, já? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existe cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Então, eles são a maior minoria do planeta. E os tipos de doença e deficiência que o Livox atende, eles não escolhem raça, não escolhem nacionalidade, não escolhem nível social. Então, eu gostaria de trabalhar para que todas essas pessoas que precisam se comunicar possam ter acesso ao Livox. Carlos, que sorte da Clara de ter um pai como você. Parabéns, obrigada. Que sorte a minha ter uma filha como Clara. A primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em alguém com deficiência visual é a dificuldade de se locomover. Mas pense em tarefas bem simples do dia a dia, como, por exemplo, reconhecer notas de dinheiro ou saber qual é o pote que você está tirando da geladeira. Existem 285 milhões de deficientes visuais no mundo. 39 milhões são totalmente cegos. Foi pensando nesse público consumidor que um dinamarquês criou seu produto. A Bianca Rotier é quem conta essa história lá da Suíça. Hans-Jürgen Weber é deficiente visual. Através do aplicativo Be My Eyes, seja os meus olhos, em português, ele é capaz de resolver tarefas básicas do dia a dia com muito mais facilidade, como esta. Hi, good day. Hello, it's Hans here. I have some Swiss franc. Can you tell me which one is which of these two bills? The right one is 20, the left one is 10. Okay, thank you so much. Mas o dinamarquês é muito mais do que um simples usuário do aplicativo gratuito de videochamadas. Hans viu na tecnologia uma oportunidade. Foi o idealizador do projeto. How did the idea come up? Well, I'm visually impaired myself, and I have been working with a lot of blind people in Denmark, and therefore I know the issues about being blind. One of my blind friends was telling me that he was using Skype when he needed visual assistance, and then he said, but I always have to call someone. You cannot call a random person, and that's where I came up with the idea that we should make this group of volunteers that you could kind of call, and in that way get the visual assistance via the phone. Ideia lançada, o maior desafio foi conseguir $300 mil para o investimento inicial e desenvolvedores com conhecimento sobre acessibilidade. How does the app work? Well, it's a super simple app. There's only one button, basically, and when you press the button, you will request help, and our server will pick some volunteers speaking the same language and pretty much in the same time zone, so we don't call people in the middle of the night. So it's super simple. Entre as perguntas mais frequentes, esse produto está dentro do prazo de validade? O que tem dentro dessa embalagem? Para que plataforma devo ir? Em apenas 2 anos, 455 mil voluntários já se cadastraram. Mais de 32 mil deficientes visuais
também. São, em média, 14 voluntários para cada pessoa que precisa de ajuda. O Brasil é o segundo país com mais cadastrados, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso graças à ajuda de uma jovem que resolveu dividir a ideia com os amigos no Facebook. O post teve 15 mil comentários. Foi compartilhado 33 mil vezes. Resultado, em poucos dias, 50 mil novos voluntários brasileiros. What were your expectations at the beginning? Well, actually, we thought it would be difficult to find volunteers, but it turned out to be quite the opposite. So it's more difficult to find blind people that want to... It's because they don't read newspapers. They are a little more difficult to reach, so we try to approach organizations around blind people and have them tell about Be My Eyes. So. A expectativa é que o aplicativo chegue a 1,5 milhão de usuários ainda este ano. O Be My Eyes começou como uma organização sem fins lucrativos, mas depois de apenas 6 meses de funcionamento e grande expansão, virou uma empresa. Ainda não dá lucro, sobrevive apenas com o dinheiro de investidores. Mas o objetivo, além de continuar crescendo, é criar soluções rentáveis. Well, the next step is to develop a new model, so to speak, where we can first of all, make some money, but to keep the business sustainable. But that will be something that can help blind people go online, because that can sometimes be super difficult because websites are not accessible. But with our technology, we can make websites more accessible. A gente vai para um intervalo rápido e na volta você vai ver. A gente já alcançou a marca de 1,5 milhão de pessoas que se registraram para conhecer o YouBook, para ouvir, para ter essa experiência. O Mundo SA de hoje está desvendando o mercado da tecnologia assistiva. Os audiolivros são uma mania internacional que ainda não pegou com muita força no Brasil. Ou melhor, não pegou entre as pessoas que enxergam, preferem ler a ouvir os livros. Mas entre os cegos ou os quase cegos, esse mercado cresce com velocidade e acabou mudando a história de uma empresa brasileira. 6,5 milhões de brasileiros são cegos ou enxergam muito pouco. Muitas dessas pessoas já estão se beneficiando da possibilidade de ler, ou melhor, ouvir livros. O YouBook é um serviço de assinatura de audiolivros. Pode acessar um catálogo ilimitado, uma diversidade de livros, revistas, palestras, conferências, tudo que é conteúdo que você possa distribuir em áudio. Agora, você não começou o negócio focando no público deficiente visual. O público deficiente visual encontrou no YouBook uma oferta que não existia em outro lugar e ele naturalmente adotou o YouBook como uma plataforma de acesso à cultura, acesso à informação. E hoje vocês já oferecem algum serviço que seja diferente de um público para o outro? Não há uma diferenciação na oferta, mas o YouBook hoje ele está compatível com o modo de acessibilidade dos aparelhos que estão disponíveis no mercado. Então, um deficiente visual que utiliza seu smartphone no modo de acessibilidade, que é o modo onde ele lê as opções que estão disponíveis na tela, o YouBook já está compatível com isso. Né? A YouBook foi lançada em 2014 com 2 funcionários. Hoje já são 32. Os mais de 10 mil títulos de livros e revistas disponíveis em seus catálogos são gravados por atores, narradores ou, às vezes, pelo próprio autor da obra. Nós temos estúdios próprios e temos mais de 30 estúdios em parcerias espalhados pelo Brasil. Até para não ficar tudo com o mesmo sotaque. A gente já alcançou a marca de 1,5 milhão de pessoas que se registraram para conhecer o YouBook, para ouvir, para ter essa experiência. O número ainda é pequeno comparado ao potencial do mercado, já que o serviço atende a pessoas com e sem deficiência visual. A indústria global de audiolivros vale aproximadamente 3,5 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são os maiores consumidores, com vendas que atingiram 1,8 bilhão de dólares em 2016. Lá fora já é um mercado consolidado e a dúvida que ficava, esse formato não caiu no gosto do brasileiro ou não tinha uma oferta específica. A gente tem hoje smartphones que estão no bolso de praticamente todos os brasileiros. Isso permite que a gente distribua isso para 200 milhões de pessoas hoje. Hoje, a YouBook trabalha com 120 editoras parceiras.
Eles compram os direitos para gravar e distribuir as obras e pagam uma porcentagem das vendas aos parceiros. Em 2016, a empresa atingiu 25 milhões de reais em vendas. Nos últimos 2 anos, a gente produziu aproximadamente 1.500 títulos em áudio, entre matérias curtas, talvez de 5, 10, 15 minutos, até livros de 40 horas. A aposta do e-book é que esse mercado de audiobook vai alcançar nos próximos 5 anos algo próximo a R$500 milhão. O e-book ele cresceu bastante, na casa de 30% a 40% no último ano. Então a gente vai ver muitas outras empresas interessadas, as próprias editoras apoiando, investindo mais em produção de conteúdo. E agora, com o sucesso desse negócio, você tem vontade de se aproximar mais desse público e desenvolver mais aplicativos ou produtos específicos para eles? Com certeza, o e-book, a gente quer trabalhar, estar próximo a esse público. A principal missão nossa que é a democratização da cultura através do formato de áudio. E é um público também que é alta probabilidade de consumo, justamente por não ter outras opções, não poder ler um livro impresso ou um e-book. Isso se torna um público potencial nosso para ser usuários fiéis e recorrentes. Uma das coisas mais legais de fazer o Mundo S.A. é descobrir pessoas que dedicam tempo e muitas vezes dinheiro para fazer negócios que, sem elas perceberem, vão aos poucos mudando o mundo. E se as melhores mudanças puderem incluir cada vez mais gente, ainda melhor. O Mundo S.A. apoia o empreendedorismo social e torce pelos negócios que tenham impacto em áreas carentes. A gente fica por aqui, mas volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau!